privatização e greve no correio. Dois temas que a gente vai estar trazendo aqui para vocês hoje, para você entender o que pode estar acontecendo e como isso vai impactar nas suas vendas. Tudo bem, eu sou o Brendo Alexandre do E-Commerce e Negócio e hoje a gente vai falar sobre a possível greve dos Correios, tá? E também sobre a privatização que está travada aí, vai e não vai, e como que esses dois cenários, né, pode impactar nas suas vendas, né, que você tem fazido dentro das suas plataformas que tem contrato com o correio, tá? O que isso vai agravar e como isso talvez possa melhorar ou não, tá bom? Só lembrando que esse vídeo vai ser com pensamento para o vendedor, tá bom? O cara que depende hoje do correio para poder entregar suas vendas. Beleza? Então, primeiro ponto, a gente vai começar falando sobre a greve dos Correios, depois a gente vai para a privatização e como isso pode ajudar, ou até mesmo piorar nossas vendas. Vou pedir para você também se inscrever no canal e ativar o sininho para não estar perdendo os nossos vídeos que a gente vai estar trazendo para vocês aqui e informação junto com conteúdo, tá, relevante para você. Então vamos para o conteúdo. O primeiro ponto, eu vou falar sobre a greve, tá? E o porquê que isso estava começando a acontecer agora, dia 7, e perdeu um pouco de força, quais eram os motivos, tá? E como que isso vai impactar nas vendas se vir a ocorrer. Por que eu falo se vir a ocorrer? Porque é o seguinte, a gente sabe que todo segundo semestre tem uma greve do correio, tá? É muito difícil não acontecer, porque geralmente o pessoal vai lá, vai brigar por salário, algumas condições melhores do correio, então acaba que tendo essas greves. Mas, Brendo, como que isso impacta nas nossas vendas? O primeiro cenário, né, é a falta de entrega nos nossos produtos, atraso. Então, o que acontece? Basicamente, é os atrasos. Mas, Brendo, eu vendo pela Shopee e a Shopee que entrega meu produto. É aí que você está enganado, que é o seguinte, a Shopee faz essa entrega pelos correios, ela não tem transportadoras próprias para fazer isso, tá bom? Então, o que acontece? O seu produto vai atrasar em algumas plataformas. Por exemplo, o Mercado Livre, né, tem seu envio próprio e tem o correio. Então, algumas mercadorias vão começar a atrasar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Atraso nas mercadorias, porque reduz o número de funcionários trabalhando nas agências. Então, o que acontece? Logo, seu produto começa a ter atraso, tá bom? Um outro risco que você corre, tá, como vendedor, são as reclamações nos marketplaces. Por quê? A gente entende como vendedor, né, que nós mandamos o produto, tá, tudo por conta do marketplace, e a gente tem um terceiro de entregas que é o correio. O que acontece? Muitas vezes para quem está comprando, né, e eu tenho isso aqui também na minha loja, que é o seguinte, quando eu posto o produto, o cliente acha que é nós que estamos indo fazer a entrega, certo? Então o que acontece? Como nós somos responsáveis pela venda, a gente é cobrado isso sobre o marketplace, mas muitas das vezes ele não entende que é o correio que faz essa entrega, tá? Às vezes ele acha que é a própria Lojas Americanas, então ele não entende que tem esse terceiro no meio. E o que acontece? Você acaba tomando reclamações por atraso, por tempo de produto que ficou parado. Você pode tomar também por avaria nos produtos, acontece muito quando tem greve. Às vezes o produto acaba sumindo e depois volta, então tem muito desse tipo de coisa que acontece, tá bom? Então isso é um problema muito grave quando tem greve. Você atrasa seus pedidos e corre o risco de muita reclamação, tá? Dentro dos marketplaces, tá bom? E isso acaba impactando muito nas suas vendas, você pode perder uma reputação, pode perder, né, até mesmo a sua conta, dependendo do nível que isso pode ocorrer, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, um ponto negativo, né, se tem essas greves, que pode vir a ocorrer. Em relação à greve, a gente tem como, né, ali fazer algumas tratativas. O primeiro é a gente avisar os clientes, tá? Basicamente já chegar e avisar os clientes, ó, tá tendo greve do correio. Às vezes você dá uma outra opção, aqui eu tenho, né, depender dos produtos, eu tenho transportadoras. Então o que acontece? Você avisa o cliente, dá as outras opções para ele, porque assim ele está avisado. Então você consegue mediar muitas vezes as reclamações, tá bom? Outro ponto que você pode fazer, é o que eu estava comentando, é dar opções de transportadora. Falar para ele o seguinte, ó, eu tenho transportadora XYZ, você consegue utilizar delas e enviar os seus produtos, tá bom? Vários marketplaces já têm integração
com transportadores. Então você consegue entrar lá dentro, vincular as tabelas de frete e usar as transportadoras, tá bom? Principalmente nessa parte de greve, que você pode deixar para a última hora, mas se acontece, né, já está ficando quase previsível, porque quase todo final de ano tem essas greves do correio, tá bom? Ainda mais pelo segundo tópico que a gente vai falar, que é a privatização, tá? Dando muito resquício para essa greve, em questão da privatização também. Então, junto disso, a gente consegue colocar um terceiro ponto que a gente tem que estar tomando cuidado, que é o seguinte: monitoramento dos canais, para a gente não perder. Porque o que acontece? O importante para nós, vendedores, é manter a boa reputação no marketplace. Só que muitas das vezes a gente fica sempre no meio, né? Porque a gente fica entre o correio, que às vezes não toma reclamação, e entre o marketplace e entre o cliente. Então, sempre quem paga esse tipo de devolução ou esse tipo de problema somos nós, vendedores. Então, o que acontece? É fazer uma boa tratativa para não ter problema nos marketplaces, tá bom? Porque a gente sabe como funciona. Às vezes uma reclamação lá você vai levar dias e dias e não vai conseguir resolver. Então, é sempre bom se adiantar, né, desses determinados problemas para a gente não sofrer lá na frente. Beleza? E o segundo cenário que a gente vai tratar aqui é sobre a privatização e como isso vai impactar para nós vendedores, tá? Eu vejo hoje dois cenários. O primeiro é um cenário bem negativo, que é o seguinte: primeiro, vai ter muita demissão com isso, porque o correio hoje ele emprega muita gente. Então, se for privatizado, uma empresa que quer, né, almejar o lucro, e ela vai diminuir sim o capital humano, tá? Até se tratando de uma empresa privada. E o segundo ponto, tá, é um possível aumento nos fretes. Breno, por que aumento nos fretes? Porque é o seguinte: quem compra, né, eu estava parando para ler um pouco, posso até deixar depois a matéria aqui embaixo para vocês, que é o seguinte: quem compra o correio tem uma dívida que tem que ser paga. Então, até pagar essa dívida, eu creio que o correio, né, vai ter que ter um aumento, né? Se for comprado, se for privatizado, terá que ter um aumento aí nos fretes. Então, no começo, pode ser que seus fretes comecem a dar mais caro. Mas, Breno, o frete já é caro, mas infelizmente é capaz de ter um aumento, tá bom? Junto com isso, né, trazendo junto a greve. Então, pode se passar um cenário do correio até mais extenso do que a gente já viu outras vezes, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente por esse resquício de privatização, tá? Esse cenário negativo que a gente vai ter. E igual eu estava falando, né? O resquício da greve é por causa da privatização, tá bom? Então, pode ser que isso tome força, pode ser que não. Mas é sempre bom nós, vendedores, tomar cuidado. Mas também tem um ponto positivo, que é o seguinte: se uma empresa privatiza, para nós, vendedores, tá? Tem um cenário hoje no Brasil, tá bom? Tem dois até, um não começou a funcionar, que é o seguinte: primeiro, é o Mercado Livre. Ele era um concorrente para comprar o correio, mas ele decidiu abrir o Mercado Livre Coletas e trabalhar a sua própria logística. Hoje você consegue ver produtos sendo entregue em 2 dias, tá? Então, assim, é muito rápido. Tem produtos que são entregues em até 1 dia ou até em 24 horas dentro de São Paulo, tá bom? Então, isso começa a ter um aumento de demanda, tá bom? O correio pode ser que comece a trabalhar muito bem, porque a estrutura do correio é muito boa. Então, quem comprar provavelmente vai padronizar isso e a gente vai conseguir ter produtos entregues muito mais rápido, tá bom? Então, esse é um dos cenários por questão de estrutura, tá? A estrutura que o Mercado Livre está montando ainda, o correio praticamente tem pronta, tá bom? Por estar se tratando de um cenário nacional, o Mercado Livre ainda está montando coletas, tá bom? Até ele chegar num ponto que aí sim eu vejo vantajoso hoje se trabalhar com coletas, beleza? Se você quiser um vídeo para entender o que é coletas, eu vou deixar aqui para vocês, beleza? O segundo ponto, né, é uma parte de suporte, porque hoje você liga no correio, não tem suporte, tá? Você tenta falar com um, tenta falar com outro, você não consegue. Talvez nas agências, né, que são terceirizadas, ainda você consegue um atendimento, mas muitas das vezes no Correio Central, quando você precisa resolver determinados produtos, né, que extraviam ou tem alguns problemas, você não consegue resolver, você não tem suporte. Com a privatização isso acaba melhorando, tá? E aí você acaba tendo um suporte também. E um terceiro ponto é a parte de distribuição, né? Igual eu estava falando, produtos aí podem vir a ser entregues mais rápidos, beleza?
com uma demanda aí do correio muito mais rápido. E só lembrando aqui, esse vídeo ele é intuito para os vendedores, tá bom? É voltado mais para os vendedores resguardar, também aí algumas dicas, tá? Para a gente possa estar tomando. Eu vou pedir para você também se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Para não estar perdendo as informações que a gente vem estar trazendo aqui e dicas, tá? De como vender nos marketplaces e desenvolver o seu negócio, tá bom? Na internet, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.